Talvez para você aprender alguma coisa comigo, você pode aprender coisas boas, mas muitas vezes você vai ver bastante coisas que você fala, não, isso eu não quero. Mas eu tenho alguém, eu conheci alguém, que diz assim, eu sei os pensamentos que tenho sobre vós, pensamentos de paz. E ele tem muito a te ensinar. Ele tem muito a ensinar para você, para mim. Ele, em momentos da minha vida que eu caminhava em caminhos tortuosos, em caminhos que meus próprios pés me levaram, e com ele eu aprendi muitas coisas boas. Mas muitas coisas ele tem para ensinar para mim e para você. Só que eu aprendi uma coisa, a gente é muito difícil de aprender. Essa questão de aprender não é com a gente. A gente sempre diz assim, não, eu já sei. Eu me lembro um dia que eu estava fazendo teste para a carteira de motorista e meu irmão tentava me ensinar a manobrar o carro. E toda vez eu falava assim, mano, eu sei. Eu falava, não, eu já sei. Então a gente é muito fácil assim de dizer assim, não, eu já sei. Mas que hoje você possa aprender alguma coisa com esse Deus maravilhoso, com esse Deus que todas as vezes que eu tenho a oportunidade de dar testemunho dele. O meu testemunho eu costumo dizer testemunho, porque o que eu fazia, o jeito que eu vivia, é uma coisa muito triste, uma coisa que nem mesmo eu gosto muito de lembrar. Mas aquele testemunho, que quando o Senhor nos chama, a Bíblia diz que Ele nos chamou para ser testemunha dele. Então a gente pode dizer do que Ele fez. Eu gosto muito de dizer, o Senhor nos chamou por Ele, o Senhor nos chamou para Ele. Amém? Amém. E o Senhor nos chamou nele mesmo. Isso é maravilhoso. Faz alguns anos que eu moro aqui em Londrina. Dizer a você que o meu último endereço era ali pro lado da Vila União. Eu fiquei preso 8 anos aqui no estado do Paraná. A minha família me deu quando eu tinha 3 meses de idade. E por aí, assim, sem uma base familiar, sem educação, sem fundamento que uma criança precisa, né, para ela poder caminhar a vida aí, eu vivi um tempo, assim, 30 anos da minha vida, assim, nesse mundo. Mas eu quero te contar uma parte do meu testemunho, que é a parte mais importante para mim. Não quero te contar do que eu já fiz, às vezes nessa vida você faz algumas pessoas sofrer, mas quero te contar de uma parte em que eu sofri. Uma parte que meus caminhos e que minhas atitudes me levaram lá no cárcere. Eu me lembro quando eu cheguei ali na casa de custódia, em Londrina. Aqui a minha vida para o Paraná foi a questão da minha família. Mas eu me lembro quando eu cheguei em Londrina. Eu já tinha ficado preso outras vezes. Eu já tinha ficado preso no estado de São Paulo. Assim, pouco período. Como eu era réu primário, eu ficava preso 3 meses e logo embora. E eu fiquei preso também no estado de Goiás. Mas quando o Senhor decidiu tratar comigo, Ele decidiu tratar comigo aqui no estado do Paraná. E eu cheguei aqui em Londrina, e eu me lembro quando eu entrei naquela casa de custódia, ninguém precisava dizer para mim assim, ó, você vai ficar um bom tempo. Eu mesmo sabia que eu tinha acertos, assim, para resolver. E eu sabia que eu ia ficar um bom período preso. E dado aquele período, eu falei assim, naquele tempo, eu disse assim, ó, eu vou levar a vida do meu jeito. A vida que eu vivia lá fora, eu vou tentar viver aqui, para que esse tempo passe rápido. Então eu me lembro que eu gostava de fumar, como muitos dizem aí, um cigarrinho de maconha. E lá dentro eu vi que isso não era difícil. Falei, opa, então tá bom. Vou tirar minha cadeia, como diz, louco. Não quero nem saber de nada. Então eu, naquele tempo, começava a fumar na cadeia. Aí descobri que outra coisa na cadeia era muito fácil. Questão de bebida. Então eu comecei a tirar desse jeito. A minha vida no presídio era jogar bola, assistir televisão e comer. Só isso que eu fazia. E esperar a tal da liberdade. Quando alguns irmãos iam ministrar no presídio, a primeira coisa que eu falava assim, irmão, ora para mim ir embora. A minha questão do presídio era só uma, alvará de soltura. Eu só queria sair de lá. Mas eu me lembro que foi passado 1 ano. E algum tempo se passou. E eu me lembro que me lembrei de um homem na cidade de Barretos, chamado Wagner. Essa parte é muito interessante para mim, que eu andava com outro rapaz que chamava Anderson também. E esse rapaz, aquele dia, estava dando tanto trabalho para a família dele, que chamaram esse Wagner. Falou, Wagner, vem cá, interna meu filho. E esse Wagner estava lá conversando com o Anderson, e o outro Anderson, que era eu, estava lá do lado.
olhando. E esse Wagner fala assim, rapaz, você precisa mudar de vida, você precisa disso, você precisa disso. Deu um monte de lista para ele. Mas ainda ele não conseguiu mostrar qual era a solução. E ele olhou para mim e falou assim, e você, rapaz? Eu falei, eu estou aí de boa. E eu me lembro que um dia eu precisei daquele rapaz e ele ministrou para mim o evangelho. E eu falei, sabe de uma coisa? Dentro do presídio eu falei assim, eu vou começar a participar dos cultos, que os irmãos vêm ministrar. E lá dentro do cárcere o Senhor começou a me chamar. E eu me lembro que à noite, quando eu escutava algum cântico, o Senhor começava a me quebrantar. E dentro do cárcere, uma coisa que o preso ele tenta manter como uma base forte, ele precisa ter uma máscara dentro do cárcere. O preso ele não pode ser muito bonzinho e nem muito ruim. Se ele ser muito bonzinho dentro do cárcere, as pessoas vão querer folgar com ele. E ser muito ruim também, as pessoas vão falar que ele está querendo ser aquele ditado, tal do bandidão. E dentro do cárcere eu falei assim, não, mas eu não posso servir ao Senhor aqui dentro. Mas o Senhor começou a me chamar. E o Senhor começou a fazer uma coisa comigo. O Senhor começou a me mostrar a decepção que é o homem, o ser humano, quando você põe a confiança no ser humano. A confiança em relação àquilo que só Deus pode fazer. Não é que você não pode confiar no seu irmão, não é isso. Você tem que confiar somente em Deus, naquilo que Ele pode fazer por você. E lá dentro do cárcere o Senhor começou a me chamar. E o Senhor começou a me quebrantar na presídio. E entre o período 8 anos dentro do cárcere, muitas coisas aconteceram. Até então que eu consegui vir para a rua. E eu me lembro que aqui lá no cárcere eu não tinha nada. Eu não tinha acesso a nada. Eu não tinha acesso à internet, eu não tinha acesso a Facebook, eu não tinha acesso a shopping, eu não tinha acesso a muitas coisas. E aqui na rua, todas essas coisas foi como uma porta aberta para mim. E eu comecei a ter acesso a todas elas. E eu me lembro do dia que eu estava na casa do meu irmão chamado Jonas. E eu falei assim, mano, hoje me deu uma saudade da prisão. Ele falou assim, mas como isso pode acontecer? Você foi 8 anos preso. Eu falei, mano, nada da prisão. Eu não tinha nada, era só eu e Deus. Não havia nada, não havia internet, não havia saída, era só eu e o Senhor. E quando é que você aprenda com isso? Que você entenda que enquanto não chegar para você esse deserto, sabe, onde o Senhor vai te confrontar. O meu deserto foi o cárcere, a prisão foi a ferramenta de Deus. Deus precisou usar isso para que eu pudesse me prostrar diante dele. Sabe, enquanto isso não acontecer com você, enquanto isso não for algo prático na tua vida, sabe, eu gosto sempre muito de dizer onde que eu vou. A experiência dos pais pode servir de alguma coisa para os filhos. Mas uma coisa você tem que ter no seu coração. O Senhor, Ele não chama netos. O Senhor não chama neto. Às vezes você vem na igreja, você vem a ouvir a palavra de Deus, às vezes por causa do pai, por causa da mãe. Mas não é isso que o Senhor quer fazer. O Senhor quer fazer filho. Sabe, não existe neto no reino de Deus. Não existe no reino de Deus conhecido, não. Existe filho. E essa maneira de Deus fazer filho, você vê que para o caminho do Filho de Deus havia um caminho de cruz, de negação. Sabe, a gente às vezes quer servir ao Senhor assim no amor de idade, sabe? A gente quer a salvação, a gente quer o louvor, a gente quer a vitória, mas a gente não quer a cruz, a gente não quer os cravos. Então eu gosto de dizer isso. Aonde que é o teu deserto? Até quando você e eu vamos ficar fugindo? Sabe, o Senhor às vezes quer nos levar a um lugar, o Senhor quer nos levar a um lugar para tratar conosco, para ali nos ensinar a ser filho. Sabe, a gente sempre tenta fugir. Sabe, as brechas que o mundo dá. Eu sempre gosto de dizer, as oportunidades do mundo. Eu tinha um ditado que eu dizia, quando eu estava dentro do cárcere, que o mundo era um prato de comida, e eu no mundo era um monte de fome. Sabe aquela pessoa quando vem na tua casa e fala assim, me dá um prato de comida? Você fala assim, só tem um pão seco. Ele fala, sério? Então, assim é o homem sem Deus. Assim é a mulher sem Deus. O mundo é um prato recheado. E ele, dentro dele, é um morto de fome. É uma pessoa que precisa. Sabe por quê? Porque é um vazio dentro do coração do homem. Mas uma coisa que lá dentro do cárcere começou a acontecer comigo. Um dia eu estava com o irmão aqui, eu estava compartilhando com ele a questão do louvor. E tem uma coisa que ele me disse aqui, que ele disse hoje aqui, que eu guardei. Eu não posso te levar a adorar o Senhor. Isso é muito precioso. Salmos 40,
o salmista Davi começa a dizer a respeito dele, Deus. Salmos 40 é um testemunho. E ele começa dizendo assim, ó, clamei ao Senhor e Ele me tirou do poço de lama. Então, isso que é ser testemunho. Então, ele começa a dizer ali, o testemunho, ele vai dar um testemunho daquele que fez algo por ele. Fala assim, ó, eu clamei ao Senhor e Ele me tirou do poço de lama. Ou seja, ali está representando qual é o estado do homem. É engraçado que hoje em dia a gente acha que a gente é certinho. A gente acha hoje porque a gente às vezes vem na igreja, a gente acha hoje porque às vezes a gente dá o dízimo, a gente acha que porque às vezes a gente faz alguma coisa, a gente é certinho. Então a gente olha para Davi, aquele homem que era um rei, aquele homem que era chamado pelo Senhor, aquele homem que quando você olha a história dele, é uma história de vencedor. Deus chama ele ainda novo, mata o leão, mata o urso, derruba Golias, mas no Salmo de Davi, você vê quem Davi é, e a história dele. Clamei ao Senhor e me tirou do poço de lama. Então Davi, quando Davi viu quem ele era, ele pôde clamar ao Senhor. Então o socorro de Deus vem para mim e para você, quando a gente reconhece quem a gente é. Mas se a gente é bom, se a gente é forte, se a gente pode fazer as coisas, como que o favor de Deus pode alcançar você? A Bíblia diz que ele veio buscar e salvar o que você havia perdido. Se você não considera um perdido, como que Deus pode fazer alguma coisa para você? Como que Deus pode fazer alguma coisa para quem é bem, para quem está bem? Não, eu consigo, eu posso. Não, pastor, eu sei. Não, eu sei disso, eu sei daquilo. Irmãos, não é assim. Deus veio buscar o homem falido. Essa é a história do homem na Bíblia. O homem estava falido nele mesmo. A Bíblia diz que ele veio buscar e salvar o que você havia perdido. Isso é o mais difícil para mim entender, o mais difícil para você entender. 30 anos vivendo essa vida, eu descobri uma coisa. Hoje eu descobri isso, que eu era falido em mim mesmo. Então quando você olha para a Bíblia, você descobre que Davi está dando testemunho, e diz assim, clamei ao Senhor e me tirou de um lado de poço de lama. Não só isso, a gente tem que entender isso, o Senhor nos chama, não somente para a gente, viver uma vida de glória a Deus, de aleluia, não só isso, o Senhor nos chama para um propósito. A Bíblia diz que aquela pedra que foi rejeitada, aquela pedra que os construtores rejeitaram, ela foi feita a pedra de esquina, ou seja, o Senhor nos chama para nos firmar sobre essa rocha. Para quê? Para que eu e você sejamos um testemunho de Deus aonde? Nessa terra. Essa é a vontade do Senhor. E a Bíblia diz, clamei ao Senhor e Ele me tirou do poço de lama, firmou os meus pés sobre a rocha e pôs um novo cântico na minha boca. Quando o irmão disse aqui hoje, eu não posso levar você a adorar o Senhor, é exatamente isso. Eu não posso levar você a servir a Deus também. Isso é um testemunho que tem que partir de você. Isso é algo que tem que partir daqui de dentro. Por que eu sirvo a Deus? Por que eu louvo a Deus? Por que eu venho na igreja? Isso é algo que tem que acontecer aqui dentro. Então, quando isso acontece aqui dentro, por isso que o Evangelho, a gente tem que entender isso. É algo que acontece de dentro para fora. Não é algo que acontece de fora para dentro. E a gente quer começar de fora. Presta atenção para você ver. A gente quer começar de fora. A gente quer começar, às vezes, com uma boa aparência. Mas algo do Evangelho acontece aqui dentro. Então, a gente descobre que primeiro houve um testemunho. Primeiro houve um testemunho. Depois do testemunho, houve uma edificação. Ou seja, o Senhor chamou aquele homem do lado de poço. Não só isso, o Senhor edificou ele sobre uma rocha. Ou seja, agora o Senhor deu o caminho para ele. E com isso tudo, quando ele viu isso, o que surgiu em Davi? Surgiu um novo cântico. Surgiu uma adoração. E esse tempo eu dava uma oportunidade para o meu irmão e eu falei assim, mano, que saudade da prisão. Porque lá na prisão só era eu e Deus. Não havia mais nada. Então por isso que a gente tem que entender isso. Todo povo de Israel, quando Deus chama, lá em Gênesis, Deus chama Abrão, na verdade. E ele era um só. Mas depois Deus chama uma casa, uma família. E todos aqueles homens, na carreira cristã deles, eles tiveram que ter a decepção assim, entre eles mesmos. Só ele. Então você descobre que Jacó, no Vale de Jaboque, houve a queda dele. Descobre Davi, houve a queda dele. Abraão, quando Deus falou assim, me dá teu filho, houve a queda dele. Então a gente descobre uma coisa, que na carreira cristã tem que haver, irmãos e irmãs, essa decepção. E quando não haver isso, não, você vai ser só mais um. Mas quando você olhar e falar assim, Senhor, me busca porque eu sou um pobre, cego nu. Então, aquele versículo que diz, ele veio buscar e salvar o que você havia perdido. Então, ele vai te encontrar. E quando o Senhor encontra um homem perdido no lago de lama, o que o Senhor faz? Só isso não, ele firma os pés sobre a rocha. Eu gosto de dizer muito que o homem sem Deus
É como o Senhor foi visitar um mercantil de escravos. Eu gosto de sempre dizer isso. O Senhor foi lá. E quem que o Senhor encontrou lá? O Senhor encontrou o Anderson. A gente descobre que quando surgiu aquela lei áurea para libertar os escravos, eles saíram com a mão na frente e com a outra atrás, como diz o ditado, né? Agora o estado deles ficaram mais difícil, porque agora eles não tinham emprego, não tinham mais nada, agora eles tinham que conquistar isso. Mas quando Deus desceu lá no escravo, lá no mercantil de escravo, o que ele fez? Ele pegou aquela cela que era contra mim e contra você. Isso é graça. E a Bíblia diz que ele rasgou ela. E não só isso, ele não foi embora, ele deu um caminho agora. Agora um caminho onde eu e você somos aceitos. Então isso é graça. A Bíblia diz no de Tito 2:1, porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Sabe, que o Senhor possa assim abrir o nosso coração. Mas é com abrir nossos olhos, não com esses olhos, com os olhos do coração, para que você possamos entender isso. Eu sempre gosto de dizer isso. A maioria das pessoas, às vezes, que passam pelas igrejas e às vezes assim, e vivem uma vida aí sem o Senhor, sem andar na presença do Senhor, porque foram pessoas que quando chegou o momento de decidir era Deus, veja lá no Éden, Adão, quando Adão era Adão e Deus, ali era um checkmate. Se Adão diz não, talvez a nossa história seria outra. Então você pode analisar, sempre quando o homem, o poder de decisão está no homem, o homem falha. Sempre. Por isso que Jesus decidiu pagar o preço por você. Porque esse era um preço que nem o homem podia pagar. Esse era um preço muito alto, não havia como eu e você pagar. Agora, como que eu e você podemos obedecer a Deus hoje? Talvez isso seja uma resposta difícil para você. Você pode obedecer a Deus? Então você aprende que você pode. Não, eu posso. Eu não posso obedecer a Deus. Mas na vida de Cristo, há uma vida de obediência. Aquela vida tem todo o suporte para mim e para você caminhar com Deus aqui na terra. Então você descobre o seguinte, que o velho homem, que o homem Anderson, ele, em relação de fazer alguma coisa para Deus, essa questão foi arrancada. Ela foi dada um dia a oportunidade para o homem, Adão. Aquele dia foi só isso no Éden. Essa foi a única chance que Deus deu para o homem. Depois daquele dia, não. Depois daquele dia, a Bíblia fala do primeiro homem e do segundo homem. Ou seja, agora a gente descobre que o segundo homem, que o Cristo, ele veio fazer isso por mim e por você. Meus queridos, que nós possamos aprender essa questão. Sabe, deixa o Senhor tratar conosco, deixa o Senhor tratar com você. A Bíblia diz assim, jovem, eu vos escolhi, porque sois fortes. A vontade de Deus, quando a gente olha para a vida de Samuel, ele era jovem ainda, e Deus chamou ele, muito pequeno. E a gente descobre que Samuel aprendeu a andar nos caminhos do Senhor. Ele foi ensinado pelo Senhor. Deus tem algo na minha vida e para a tua vida. Hoje, quando eu olho para a minha vida cristã, a maior dificuldade minha é quando eu tento obedecer a Deus. Quando eu tento, e eu estou conversando com meu irmão, todas as vezes que eu tomei decisão, que eu tinha que olhar para a palavra, que eu tinha que esperar em Deus, todas essas decisões que eu tomei até hoje, ainda elas pesam sobre mim. Muitas coisas que eu vivo é porque eu falei, não, eu vou decidir. Não, eu vou fazer. Não, isso, às vezes a gente é até engraçado. Não, isso é de Deus. A gente até faz isso. Mas, queridos, o Senhor diz, eu sei o pensamento que tenho de vós. O Senhor quer cuidar de nós. O Senhor ele quer tratar conosco. E esse tratamento às vezes pode ser lá na tua casa, pode ser lá na tua escola. Sabe, o meu filho anda no presídio. O Senhor precisou tratar comigo lá 8 anos dentro do cárcere. Para que eu pudesse ver que ninguém não tinha condições nenhuma. Esses dias eu estava compartilhando quando eu fui lá no presídio ministrar lá. E tem uma coisa no presídio que chama assim, ó, redução de pena. Você trabalha 3 dias e você ganha 1. E foi uma das coisas que eu defendi a risco quando eu entrei no presídio. Eu falei, eu vou tirar 3 anos e vou ganhar 1. Eu vou tirar trabalhando. E trabalhei. E sempre quando alguém ia falar alguma coisa, eu falava assim, não, daqui uns dias eu ponho minha remissão e vou embora. E eu me lembro que esse tempo atrás eu fui lá na VEP, porque eu estava assinando ainda, né? E eu falei assim, eu tenho 2 anos de remissão e vocês me devem. Sabe aquele problema que você, sua pena já matou, você não tem direito a mais nada. Ou seja, nem a sua remissão, que você lutou tanto,
né, que eu usava ela como, sempre quando as pessoas iam, nem ela serviu para reduzir minha pena. Ou seja, quando a gente fala, eu posso fazer, está entendendo? Eu vou fazer. Não, isso é eu. Então a gente descobre uma coisa, que nossos planos em nós mesmos são todos fracassados. Mas antes de continuar, eu queria compartilhar um cântico com vocês. Esse cântico, eu costumo dizer que é o cântico do meu testemunho. Quando eu tinha 16 anos, ou mais novo, não me recordo a idade, eu morava num abrigo que chamava Sagrado Corações. Era uma casa para orfanato, e eu morava lá. E eu me lembro quando eu fui ficando já de idade, assim, mais maduro, seria difícil alguém me adotar daquele jeito, porque eu já tinha manias. Então, assim, a pessoa já olhava para mim, já via costume. Então as pessoas queriam alguém que pudesse ser ensinado. Né? Como você vai trazer alguém para dentro da tua casa que já tem costume, que já tem mania? Então as pessoas preferem aquelas pessoas mais pequenas. E eu já era uma pedra que estava sendo lapidada. E o que a casa de recuperação, e o que o orfanato fez? Falou assim, ó, Anderson, você já está grandinho, então a gente vai te colocar no hotel, vamos pagar 6 meses para você vai fazer a guarda mirim e você vai caminhar. E eu peguei e falei assim, não, tudo bem, vamos embora, né? Aí cheguei naquele hotel, irmãos, e descobri que ali não existia mais abrigo, ali existia só eu e mais ninguém. E eu me lembro que aquela noite, aquele dono do hotel, ele era uma pessoa muito dura. Com ele era assim, sim, não, não. E eu lembro que eu perdi a chave de casa, a chave da porta do hotel. E eu fui para uma praça e lá tinha alguns amigos que eu comecei a andar. E a gente estava umas 8 pessoas mais ou menos lá. E eu falei, não tem como eu entrar hoje porque eu perdi a chave e não tem como eu entrar para casa. E essa história foi acontecendo e todo mundo foi embora e eu fui ficando. E eu tinha 3 pessoas que eu falava, não, esses é amigo para toda hora. E ele falou assim, eu vou aí, fica com Deus, fica firme aí, amanhã a gente vê, ó, não tem como você ir para casa, tem gente lá hoje, foi embora. E eu fui contando, eu falei, mas o Thiago, o meu negócio era o Thiago, eu falei assim, o Thiago não me deixa na mão. E aí o outro foi embora e tal. Só que aí o Thiago falou mano, ele falou assim, ó, cara, fica com Deus, ó, sinto muito, mas eu não posso ir lá para casa. Ele contou um monte de coisa. E eu fiquei ali e tal, aí acabei passando, fiquei ali aquela noite em claro na praça, fui andar no centro, e aí passou uns 10 anos, dentro do cárcere o Senhor me deu essa canção, a questão do amigo verdadeiro. E o Senhor me ensinou que a amizade do mundo, eu aprendi uma coisa importante a respeito da amizade. As pessoas falam assim, você agora é um filho de Deus, mas e o mundo? A minha relação, a sua relação em amizade, o mundo e a minha, ela pode e ela deve continuar, mas só até onde, só até quando a pessoa de Cristo puder dialogar entre você e ela. Quando a questão de Jesus ficar ali, você puder compartilhar com ela Jesus, enquanto, porque a Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir, mas quando a questão Jesus para ela não servir mais, então você tem que considerar essa questão de amizade, questão de amigo. E desses 10 anos, o Senhor me deu, depois de 10 anos, o Senhor me deu um cântico. Sabe como eu consigo acompanhar, irmão? Sol. Glória a Deus. Oh Deus, amado Rei, fecha os olhos. Senhor Jesus, Deus,
história nessa terra era mesmo pra eu morrer. E quantas vezes eu mesmo olhei pra mim, tristeza e derrota, Deus, eu mesmo desejei tantas vezes meu. E quantas vezes eu já cheguei a ouvir que a morte era o melhor pra mim, mas eu sei que Deus se lembrou de mim. Aleluia. Meu Pai, por isso estou aqui, amado Deus, se lembrou de mim. Meu Pai, por isso estou aqui. Peguei minhas
assim foi que, depois do tempo, o Senhor foi. Aleluia! Faço por questão do tempo, depois que o Senhor ele foi acrescentando assim no meu coração. A questão de louvar, por que adorar o Senhor? Na verdade, que o Senhor nos chama, a Bíblia diz que o Senhor nos habita no meio dos louvores. Mas uma coisa assim, eu queria que você assim, guardasse no seu coração. O Senhor quer te chamar bem mais do que para louvar a Deus. A Bíblia diz que o Senhor tem o Filho de Deus, Cristo Jesus. E o Senhor ele se alegrou tanto nesse filho, que agora ele não só queria um filho, ele queria ter muitos filhos igual a ele. Muitos filhos. E o desejo de Deus era que Adão fosse esse filho, se tornasse esse filho. A Bíblia diz, um versículo que eu gosto de dizer muito, que é bem claro, diz assim, ó, e a obra de Deus é esta. Então a gente encontra algumas pessoas dizendo assim, ó, eu vou fazer a obra de Deus. Eu preciso ir fazer a obra de Deus. Mas a Bíblia diz, e a obra de Deus é essa, que Ele nos transforma à imagem do seu Filho. Então a gente descobre uma coisa, e essa obra eu não posso fazer. Você não pode fazer. Você tem condições de amanhã, você pode dizer assim, ó, a partir quando eu amanhecer amanhã, eu vou ser uma nova criatura. Não, tudo aqueles erros meus, aquelas manias, aquelas mágoas que eu faço a minha família passar, aquilo não vai acontecer mais. Não, a partir de amanhã, ó, aqueles vícios, não, e tudo isso acabou. Você tem condição de falar isso? Não. Mas a Bíblia diz um versículo em Salmos, aquele que começou a boa obra. Uma obra começou na minha vida e na tua vida. Ele é fiel para completá-la, ou seja, para terminá-la até o dia de Cristo. Ou seja, então essa obra que ele começou, essa obra começou, sabe aonde? Ela começou lá no Jardim do Éden. A primeira vez que você vai ouvir a respeito de Cristo, não é falado isso, mas a Bíblia diz que quando Adão pecou, a maneira que Adão descobriu qual que era fazer, não, vou fazer aqui umas vestes, e quando ele viu que isso não deu certo, o que ele fez? Ele correu. Então a gente descobre uma coisa, que quando Deus chama ele, Deus fez um sacrifício, e com a lã, com a roupa daquele sacrifício, ele cobriu Adão e Eva. Aquilo ali é uma figura, irmãos, uma figura de Cristo, aquilo apontava pelo Cordeiro. Então aquela obra começou lá com Adão e Eva, mas agora não é só Adão e Eva que ele chama eu e você, amém? Amém. Feche seus olhos, eu quero orar por você. Glória a Deus. Senhor Deus e eterno Pai, Senhor, em nome de Jesus, como sou grato, Senhor, em poder falar, Senhor, desta obra. A Deus, ó Pai, eu tenho até vergonha, Senhor, em falar das minhas obras, Senhor, daquilo que eu fazia, porque, Senhor, aquilo era um ato vergonhoso. Pai, mas aquela obra que começou, Senhor, Pai, lá naquela cruz, lá no Jardim do Éden, Senhor, esta obra é maravilhosa. Essa obra, Senhor, eu me alegro de falar dela, porque ela chama um homem pecador, ela chama um homem terrível, assim como eu fui um dia. Ela chama a mulher mais terrível que for. Pai, ela chama um homem que não confia nele mesmo. Ela chama aquele que os pais dizem, não, meu filho não tem mais jeito, a minha filha não tem mais jeito. Esta obra chama esse tipo de pessoa. A Bíblia diz que o Senhor veio buscar e salvar o que você vê perdido. Senhor, Pai, nós cremos que um dia, Pai, estávamos perdidos nossos deleitos, meu Pai amado, mas aquele que começou a boa obra, Senhor, termina essa obra em nós. Até quando mesmo nós mesmos dizemos, Pai, eu não quero, Senhor, não desista. Senhor, Pai, eu quero fazer esse meu Deus, esse voto de confiança com o Senhor. Pai, não desista de mim, nem quando eu mesmo desisto. Meu Deus, em nome de Jesus, cumpra essa obra em mim, Senhor. Pai, como eu sempre costumo dizer, Senhor, aonde que eu tenho que chegar, ainda que isso doa, Senhor, mas eu sei de uma coisa, aquele que começou a boa obra, Senhor, que todas as coisas, como diz Romanos 8:28, coopere, Senhor, para a minha vida e para a vida dessa igreja, no dia de hoje, em nome de Jesus. Glória a Deus.